Bem-vindo à lobotomia. Não foi algo que aconteceu comigo, mas com uma amiga. E mesmo assim, até hoje acordo com a sensação de que algo me observa no escuro do meu quarto. Não sei se é lembrança, sugestão ou algo pior. Só sei que essa história nunca deveria ter sido contada. Tudo aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde a fé faz parte da vida cotidiana e as tradições religiosas são respeitadas quase como leis. Ali, as casas guardam segredos nas paredes antigas e as pessoas acreditam que a proteção divina está presente em cada canto do lar. Todos os anos, as pessoas abençoam imagens religiosas, tratando-as com devoção extrema, como se não fossem apenas objetos, mas presenças vivas dentro de suas casas. Minha amiga, que vou chamar de Mariana, vinha de uma família profundamente religiosa. Desde criança ela tinha uma imagem do menino Jesus e costumava dormir abraçada a ela, como se fosse um bebê de verdade, sentindo-se protegida, acolhida e observada. Naquele período, sua irmã havia acabado de dar à luz e estava passando a quarentena na casa dos pais, onde Mariana também morava. A casa era antiga, com paredes grossas, corredores longos, um quintal interno de pedras frias e um silêncio noturno pesado, como se sempre escondesse algo entre uma sombra e outra. À noite, qualquer pequeno som parecia ecoar demais, como se a própria casa respirasse, como se os cômodos guardassem memórias de coisas que nunca deveriam ser lembradas. Certa madrugada, Mariana acordou com vontade de ir ao banheiro. Sonolenta, atravessou o quarto, abriu a porta e seguiu pelo corredor escuro, sentindo o frio do piso nos pés e um desconforto estranho no peito, como se estivesse sendo observada. Para chegar lá, precisava atravessar o quintal e passar pela cozinha. No meio do caminho, ouviu o choro de um bebê. Não era um choro fraco. Era claro, insistente, real. Um choro que parecia carregar desespero, como se pedisse ajuda. Pensou imediatamente no sobrinho e chegou a chamar a irmã em voz baixa, mas não houve resposta. O choro continuava, vindo de algum ponto indefinido da casa, ecoando pelas paredes, como se movesse lentamente pelos cômodos, brincando com sua mente. Ao voltar, passou pelo quarto da irmã e viu que ela e o bebê dormiam profundamente. O choro havia parado como se nunca tivesse existido. Um frio estranho percorreu seu corpo. O coração apertou no peito. Confusa e inquieta, Mariana seguiu para seu quarto, e foi então que percebeu algo se mexendo em sua cama. Aproximou-se devagar, achando que fosse um animal. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Cada passo parecia pesado, como se o ar ao redor estivesse mais denso. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, viu a imagem do menino Jesus exatamente onde havia deixado, mas inclinada, como se tivesse se movido sozinha. E então viu o sorriso. Não era um sorriso doce. Era largo, forçado, antinatural. Ela conseguiu ver os dentes, pontiagudos, irregulares como os de um animal. Seu corpo gelou. O ar parecia pesado, difícil de respirar, como se algo sugasse o oxigênio do ambiente. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Seu corpo não obedecia. Um terror paralisante tomou conta dela. Então, a imagem se moveu. Foi apenas um pequeno movimento, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar algo dentro dela. Mariana saiu correndo pelo corredor, tropeçando nos próprios passos, sentindo o chão frio sob os pés descalços, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Ela sentia que algo a perseguia, mesmo sem ouvir passos atrás de si. Foi ali que, ao chegar ao quintal, viu uma silhueta na escuridão. Uma figura alta, com pernas estranhas que não pareciam humanas e chifres curvados que se recortavam contra a noite. A presença daquela coisa era sufocante, opressiva, como se o ar tivesse sido arrancado do ambiente.
Ela sentiu um pavor primitivo, profundo, algo que não se explica, apenas se sente, algo que desperta um instinto de sobrevivência puro. Fechou os olhos, rezou com todas as forças, implorou por proteção e quando abriu novamente, a coisa havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. No dia seguinte, a família procurou a igreja. O padre ouviu tudo em silêncio, com um semblante sério, e disse que o mal sempre tenta se aproximar de quem tem fé verdadeira, especialmente daqueles que vivem mais perto de Deus. Fizeram orações por vários dias, benzeram a casa, aspergiram água benta nos cômodos, nas portas, nas janelas, tentando expulsar qualquer presença que não pertencesse àquele lar. A imagem foi retirada do quarto de Mariana e guardada longe, envolta em panos, como se pudesse ainda carregar algo dentro dela. Ela nunca mais dormiu com ela, mas o terror não acabou ali. Depois daquela noite, Mariana começou a mudar. Dormia mal, acordava suando frio, com a sensação constante de que alguém estava ao lado de sua cama, observando-a em silêncio. Ouvia passos à noite quando todos dormiam. Escutava choros que ninguém mais escutava. Às vezes, tinha a impressão de que alguém a chamava pelo nome, em um sussurro quase imperceptível, vindo de algum canto escuro da casa. Seus sonhos se tornaram cada vez mais perturbadores. Sonhava com a imagem, mas não como um objeto, e sim como algo vivo que respirava, se arrastava pelo chão, deixava marcas e sorria para ela com aqueles dentes impossíveis. Em um desses sonhos, ela me contou que ouviu uma voz dentro da própria mente dizendo: "Eu estive com você desde criança, eu te vi rezar, eu te vi acreditar. Por que agora você tem medo de mim?" Acordou chorando, com o coração acelerado, com a sensação de que aquela voz não vinha de sua imaginação, mas de algo que ainda permanecia perto, escondido em algum lugar invisível. Com o passar dos meses, Mariana perdeu a paz. Entrar em uma igreja já não trazia consolo, mas angústia. O cheiro de incenso, o som das orações, tudo parecia carregado de algo pesado, opressor. Imagens religiosas começaram a lhe causar desconforto, como se algo nelas estivesse errado, escondido por trás da aparência sagrada. Ela sentia que algo dentro dela havia se quebrado naquela noite, algo que nunca mais seria o mesmo, algo que jamais poderia ser restaurado completamente. O mais perturbador é que seu sobrinho, o bebê que dormia tranquilo naquela madrugada, cresceu e passou a ter um sonho recorrente. Ele sonhava com uma pequena figura sentada à beira da cama, olhando fixamente para ele, sorrindo de forma estranha. Quando descrevia os dentes, dizia que pareciam dentes de animal. Em alguns sonhos, dizia que a figura se aproximava lentamente, como se quisesse tocá-lo, mas ele sempre acordava antes. Ele nunca soube da história, nunca soube do que aconteceu naquela madrugada, e mesmo assim, sonhava com a mesma coisa. Com o tempo, a família começou a notar mudanças também na casa. Portas rangiam sozinhas à noite, objetos mudavam de lugar, e um frio inexplicável surgia em certos cômodos, especialmente no antigo quarto de Mariana. Havia noites em que o cachorro da família se recusava a entrar naquele quarto, rosnando para o nada, com o pelo arrepiado, como se sentisse algo que ninguém mais conseguia ver. Mariana, por sua vez, passou a evitar completamente aquele espaço. Dizia que sempre que se aproximava da porta sentia náuseas, tontura e uma sensação sufocante, como se algo estivesse ali, esperando. Em uma ocasião, ela jurou ouvir uma risada baixa, infantil, vindo de dentro do quarto vazio. Anos depois, quando me contou tudo isso, suas mãos ainda tremiam. Sua voz ficava baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida por algo além de mim. Ela me disse que, até hoje, às vezes acorda no meio da noite com a sensação de que alguém está sentado à beira de sua cama, observando-a em silêncio. Quando acende a luz, não há ninguém.
mas o medo permanece. E talvez seja isso o mais assustador. Não o que foi visto naquela noite, mas o que nunca foi embora. Porque algumas coisas não precisam ser vistas para continuar existindo. Elas vivem na mente, nos sonhos e talvez em lugares que não conseguimos alcançar. Agora que você ouviu essa história, me diga, você realmente acredita que tudo foi apenas imaginação? Antes de apagar a luz esta noite, olhe ao redor do seu quarto. Tem certeza de que está sozinho? Se essa história fez seu coração bater mais rápido, imagine o que ainda está por vir. Aqui você encontra relatos que não aparecem nos jornais, histórias que ninguém tem coragem de contar e mistérios que continuam vivos no escuro. Então, não vá embora agora. Inscreva-se no canal, ative o sino e continue conosco. Porque algumas histórias não querem ser esquecidas e você pode ser o próximo a ouvi-las. Até a próxima.